Senhoras e senhores, este daqui é o Zunkerman. Já apresento aqui meu convidado. Eu faço a locução e é tão legal a edição porque enquanto eu falo, eles vão colocando imagens desse meu convidado. Ele é jornalista, repórter, radialista, trabalhou na revista Trip vários anos, fez vários programas de televisão, de Discovery a Ratinho. Arthur Veríssimo Vieira de Melo Pereira. Arthur Veríssimo. Falo, este é o homem que é o sommelier da vida. Esse Zunkerman com Arthur Veríssimo, infelizmente a gente não vai ter um convidado aqui no Zoom, porque vamos explorar o jornalismo. Mas, na semana que vem, a gente traz alguém da audiência, porque sempre colabora e tem histórias incríveis. Daniel Zunkerman, muito carinho, muita atenção. Eu sou seu admirador. Arthur, é o seguinte, cara. Você sabe que antes de te entrevistar, eu sou um profundo admirador da tua carreira e desde a revista Trip, cara, que vontade de um dia ter sido entrevistado por você. E aí a vida, a gente acabou se conhecendo e ó que ironia, eu tô te entrevistando, cara, que honra. Obrigado por ter aceito o convite. Que é isso, Zunkerman, você é um talento único como comunicador e sabe se expressar como pessoa assim que tem a sintonia nas coisas verdadeiras da vida. Boa. Você sabe que esse conteúdo a gente agrega aqui para empreendedores, para a galera que gosta muito da inteligência financeira. E eu te trouxe aqui porque, como eu falei, eu acho você um sommelier da vida, um cara muito curioso. Então, o teu trabalho ele é muito também na pesquisa. E eu queria começar, cara, falando assim, por que você é tão esse curioso? Os livros fizeram partes, que eu estou vendo aqui na tua estante, mas teu pai foi um cara que despertou isso na tua vida, de absorver a informação e a cultura através das folhas? Pois bem, Daniel, bom você destacar isso, porque eu tive essa felicidade que meu pai tinha uma biblioteca com acervo muito rico, de família pernambucana, e ele sempre me colocava discos de jazz, discos antigos. Poxa, eu escutei Ed Cochran, Elvis Presley. Jimi Hendrix. Não, Jimi Hendrix foi um primo que me apresentou. Mas isso não era nesse período em que todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo. Agora a gente tem as redes sociais. Naquele período era muito difícil. Então, eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre a antropologia, o jornalismo, o documentarismo, a pesquisa, né, a arqueologia, isso sempre me fascinou. E era um tipo de coisa em que eu me dediquei desde pequeno, porque eu tinha acesso aos livros de meu pai e também porque a gente viajava muito. Nós morávamos em São Paulo, mas sempre estávamos em Pernambuco, na Paraíba. Nos anos 60, a gente atravessava o Brasil de Rural Illes e Aero Illes. Então, eu tive essa oportunidade, Daniel, de desde cedo viajar pelo Brasil. Para a Amazônia, eu fui incontáveis vezes. Eu fui mais de 250 vezes para a Amazônia. Isso antes de você ser o repórter, o jornalista, você já tinha essa vivência familiar de conhecer lugares? Sim, minha mãe, eu tive a minha felicidade. Eu tenho DNA brasileiro. Minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre. Olha Ela só. é da terra do Chico Mendes, esse grande herói do meio ambiente brasileiro. Então, eu tive a oportunidade de me emaranhar pela Amazônia, ir para o Acre, e a partir disso, esse DNA, esse vírus, dentro da minha corrente sanguínea, me fez ir por todo o mundo afora e perceber como são as economias mundiais em todos os setores, no setor do cinema, da cultura, da arquitetura, Incrível. No setor da alimentação, da qualidade de vida. Então, ao longo da minha vida, eu tenho refinado esse olhar. Eu queria que você me contasse quantas vezes você foi para a Índia, cara? Daniel, você já viu que eu já botei o fone de ouvido aqui para estar conectado melhor. Boa, pois tá melhor bem, agora. Olha, eu fui para a Índia, Daniel, eu contei, eu tenho os passaportes, fui 27 vezes para a Índia. Eu tive essa oportunidade ao longo da minha vida como jornalista e documentarista, quando eu comecei na revista Trip.
A Trip foi uma revista revolucionária antes de ter redes sociais, antes de ter nada. A Trip foi fundada em 86 pelo grande Paulo Lima e Carlos Sadler, e daí, a partir disso, eu trabalhei 28 anos na Trip. Então, antes de ter internet, nós fomos ali, a Trip, uma referência para diversas pessoas que se formaram nos setores de engenharia, de costumes, CEOs de empresa, do mundo financeiro, leram a Trip. É um marco, pessoal? Lógico, obviamente. O pessoal falou agora, comentaram, eu vi a galera aqui. Eu vou chamar agora 3 momentos épicos das suas matérias que você já fez na Índia. Foram matérias que quebraram a estética, né? Essa daí que a gente acabou de... Vamos ver um pedacinho dela aqui, se liga. Bom, eu sou Arthur Veríssimo, tenho 55 anos de idade, 37 anos, circulando por esse mundão afora. E olha, não sei quantas vezes que eu já falei sobre isso. Já fiz programas sobre tudo que você pode imaginar. Poxa, por que eu me meti dessa? Lugares excêntricos, fé, sexo, amor, variedades, afrodisíacos. Caramba! TV aberta, TV fechada, mantendo a compostura de sempre. Eu nasci pra isso, né? Tá aí, ó, fragmentos dela. Que isso, Arthur? Que é isso, cara? Mas da Índia eu trouxe outras matérias que passaram no próprio Ratinho, passaram no Gugu Liberato, no Domingo Legal, e passaram na TV Record, no Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Então, isso foi me levando a ser uma pessoa de conteúdo e documentarista que me levou até a Discovery Channel em 2014. Eu fiz uma série de religião chamada Na Fé. Muito legal também. A gente está passando as imagens aqui de um cara que desvenda, né, toda a parte espiritual. Tem um cara que eu adoro também, tem muito a ver assim com a minha cabeça, que chama Dan Harris. E eu acho que você conhece ele. Um jornalista que foi pesquisar, entrevistou vários líderes espirituais, tentou desmistificar um pouco disso. Eu vejo você bem um Dan Harris, assim, de ir atrás desse... De desmistificar tudo que está acontecendo, né, cara? É uma referência legal também, né? Que ele tem um livro também, 10% Mais Feliz, que fala também sobre a meditação. Então tem de tudo um pouco, assim, que é uma referência, né, Arthur? Então, o Dan Harris é um tipo de jornalista que passou por todas as editorias. Ele fez Daisy Morning Show, apresentou programa matinal, ele fez programas, ele foi para a Correspondência de Guerra, ele fez comportamento numa pegada de ir em restaurantes, museus, apresentou programas noturnos e foi âncora. Mas assim, para a gente contextualizar, Dan Harris tem no YouTube, aqui a gente vai mostrar um vídeo, ele tem um ataque de pânico ao vivo no jornal que ele apresentava e a partir daí ele vai para essa indústria como repórter, como jornalista. They also lower their risk for cancer. But it's too early to prescribe statins slowly for cancer production. At this point, I realize I'm helpless, so I bail right in the middle. That does it for news. We're going to go back now. Cara, nesses aplicativos, a gente está vendo agora uma indústria da cura. E você é um cara que pesquisa muito sobre isso. Então, tem a indústria da cura espiritual, a indústria da cura financeira. De uma forma honesta, a gente tenta trazer esse conteúdo aqui para a pessoa saber investir melhor. Recentemente, você sempre vê alguém que fala sobre mercado financeiro e acaba podendo, não generalizando, mas acaba sendo um charlatão. Na indústria de gurus também acontece isso, mas porque se movimenta muito dinheiro. Então, 2 coisas interessantes. Uma, Arthur, as pessoas procuram ser curadas e outras pessoas procuram ganhar dinheiro de uma forma fácil. Na sua longa jornada, dá para ser curado rápido e ganhar dinheiro de uma forma fácil e não construir toda essa história que você faz? Olha, sobre a cura, é um trabalho que a felicidade ela não surge repentinamente, não é num fim de semana, num retiro de mindfulness, num retiro de iniciação xamânica ou de massagem. Sim, isso ajuda bastante, né? Num fim de semana, você receber todo esse tratamento de marajá. O que a gente tem na indústria da cura hoje que você tem acompanhado e você vê que o mercado tem movimentado tão forte? Eu tenho números aqui para a gente entrar nesse mercado da espiritualidade,
mas no mercado da saúde digital, ele deve movimentar até 2024 423 bilhões de dólares. Caraca. Que é um segmento que ele não está apenas no radar das grandes empresas e as startups especializadas. Ele já chegou para investimentos massivos das grandes plataformas digitais. Um exemplo, nesse último ano, Google, Amazon, Microsoft, eles fortaleceram parcerias com essas startups e fornecedores de serviço ligado nessa indústria. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho percebido, eu já tive descaminhos, então eu aprendi a fazer curadoria e ver aonde realmente tem farsa, onde tem picaretagem. Isso boa, que você boa. tem que ter um detector. Boa. É legal, você tem que desmascarar. Mas então, no final, o cara vai vender para um plano de saúde tudo que você está consumindo. E por que as pessoas e por que as pessoas utilizam isso? Porque dá resultado. Voltando para tua mãe, que era professora de dança e de yoga, quando você aprendeu a respirar, você conseguiu ter uma melhoria no seu dia a dia. A gente fala muito aqui, e essa parte é sobre saúde mental, que vale muito dinheiro. Se você tiver com a cabeça boa, você consegue seguir o barquinho, né, Arthur? É um pouco disso, né? Perfeitamente, perfeitamente. Arthur, o que você viu? Por que as pessoas têm tanto preconceito em falar com dinheiro, né? Como eu não vou fazer uma série com você, eu vou convidar as pessoas para assistirem a sua belíssima série que você vai fazer agora na Easy Invest, com o Sami e com o Doni. E aí que esse é o ponto. Essa série, para mim, eu digo a vocês, foi como se fosse a primeira vez que eu fui para a Índia, a primeira vez que eu fui para Madagascar. Sabe, essas experiências vitais na minha vida, certo? Não é que eu seja um cara forever young, né? Um Peter Pan. Mas quando eu estive lá nos corredores, fazendo a série com o Sami, com o Doni, dois mega especialistas. Temos também o outro quadro, o Tiratema. E o tema de hoje do Tiratema, Samidana? Tiratema, hoje a gente vai falar um pouco de liquidez, de reserva de emergência. Reserva de emergência, hein? Pois bem, ali já veio já os topázios, os diamantes. Eu fui aprendendo nessa série que vai ser de 10 episódios e de 2 minutos, que vai estar aí na grade para todo mundo ver. Por quê que as pessoas, o que você viu, o espiritual e o material, eles precisam estar juntos para a gente seguir com a nossa prosperidade e com a nossa trajetória aqui na Terra? O que se fala de dinheiro? O que você viu de dinheiro nessas viagens, nas suas matérias? Como é que é a relação entre o homem e o material? Cara, o dinheiro tem uma força inigualável. Ele tem como são todas as coisas da vida. Tem o lado positivo, o negativo e o neutro. A gente tem que lidar com a neutralidade e a força do dinheiro. Isso eu aprendi na época, em 1968, quando teve aquela grande revolução, em maio de 68, onde as juventudes, a parte dos universitários, os intelectuais foram para as ruas nos Estados Unidos, no Brasil e na França, tinha os líderes, que era Herbert Marcuse, né? Era uns nomes que realmente Bertrand Russell, mas teve um americano, um sociólogo, que ele descreveu muito bem o significado do dinheiro, que o dinheiro, se você, se o empresário, o CEO, o mega milionário, o fazendeiro fica retendo dinheiro, ele vai ficar o quê? Enfesado. Vai ficar guardando dinheiro e o dinheiro vai embolorar, certo? Então tem que movimentar o dinheiro. Isso sempre ficou feito um mantra, repercutindo na minha mente, essa mensagem do Norman Brown. E isso, ao longo da minha vida, viajando muito pela Ásia, também pela África, não estou falando das nossas tradições judaicos cristãs do mundo europeu, protestante para cá, né? Estou falando lá na Ásia. A forma que eles lidam com o dinheiro, com a impermanência da vida, lógico, tem grandes negociantes. Outro dia eu vi uma série na Netflix, cavernosa, sobre os bad boys do sistema de investimentos na Índia. Maravilhoso. Isso? O rei da farra, né? Um cara que era da indústria da cerveja. Farra. Good times. Eu tenho a cerveja dele, eu tenho uma coleção de cervejas antigas, chama Kingfisher. Sensacional. Né?
Tem também na Cabala, né, um rabino já me falou que o dinheiro é cíclico, é como se fosse uma bola, ele vai ficar passando, então quando você tiver ele, saiba dominar e ficar e saber tocar essa bola para ele funcionar. E a gente fala aqui, nesse conteúdo, com um aprendizado, é a diversificação, é entender melhor como é que funciona uma empresa para você investir nela, nas ações, entender qual é a longevidade de tudo, porque a real é que a vida é um longo prazo, não é uma coisa momentânea, porque você pode se ferrar. Deixa eu te falar aqui, a gente tem jornalistas que participam e te adoram. O caso aqui da Karina, que está colaborando com a gente, ela falou, Daniel, o Arthur falou que o processo de cura não é repentino. Agora há pouco, a conversa chegou nas farsas. Hoje em dia, o que mais tem promessa de resolver rápido na vida financeira de alguém? O clique aqui, né? Que o cara fala, quer ficar milionário? Arrasta para cima. As pessoas elas ficam endividadas de repente. E aí eu queria saber quais são esses problemas. O que será que o Arthur pensa disso, desse dinheiro rápido e fácil? Daniel, eu tive a felicidade desses dias em que eu estive na Easy Invest e fui impactado sobre todo esse universo de investimentos. Tive com jovens de uma frequência de 22 anos a 30 anos, me deram um olé. Por sorte, eu deixei de lado a arrogância, já acabou, porque nós temos que se adaptar. Realmente eu aprendi muito com a juventude e estou entrando nesse mundo de fazer investimentos, meu caro. Que legal, cara. Bom, quero saber. Agora você me deixou muito curioso, porque assim, a gente vai entrar como é que é o teu processo de trabalho, mas o que você faz com a sua grana sendo direto e reto? Como é que você cuida do seu dinheiro, Arthur? Cara, o meu dinheiro agora, pós-pandemia, antes da pandemia... Na tua vida? Não, antes da pandemia, eu tenho 3 filhos, né? Então, eu tenho meu patrimônio, eu tenho que cuidar desses meus filhos, né? Que é um investimento sólido para eles. São 3 filhos de 3 matrimônios diferentes. E meu dinheiro eu invisto nas minhas viagens, a qual eu faço conteúdo, e é por aí. Agora eu vou começar a investir meu dinheiro da forma que a Easy Invest está me dando as dicas, viu, meu caro? Fiz uma entrevista com o Luiz Barsi. Esse cara é um dos maiores investidores que tem de bolsa e ele fala que ações garantem o futuro. Pra você ter noção, nessa entrevista ele contou para a gente, a filha também, a Luiz Barsi, que desde pequena, ao invés de dar uma mesada, o pai comprava ações para ela saber movimentar o próprio dinheiro. É a mágica que depois você vai aprender agora, Arthur, do juros sobre juros. Então, assim, eu acho muito bacana assim, você ter essa humildade de falar, cara, não tem idade para aprender a investir, né? Para começar a investir. Mas é importante você começar a ter o domínio. E como você é um cara curioso, eu tenho certeza que você vai pegar rápido, porque não tem mágica, cara. É diversificar, é ver o que está acontecendo com o mercado e criar uma estratégia de uma carteira. Simples assim, no sentido de você se proteger. Mas então vamos entrar agora como que vem o seu dinheiro, porque você é um cara muito pré-YouTube, não tinha essa Nutella que tem da rede social. Você já é um formador de conteúdo, assim, e um formatador, você consegue fazer muito bem. Como é que para a molecada entender que você cria a sua estratégia? Porque eu sei que você é o cara que faz a pré-produção e arruma a pauta. A partir daí, você cria uma série que é vendida para alguma emissora de televisão, que é para uma revista, que é para algum conteúdo. É assim que funciona o seu trabalho? Para o pessoal também entender como é que funciona ser um produtor de conteúdo? Pois bem, eu vou me adaptando, né? Um exemplo, eu tive série que eu tinha 3 câmeras, 2 produtoras, viajando aí por mundo afora, 2 produtores no país em que estava, a coisa foi enxugando, né? Mas então eu fui até nesses momentos faraônicos e de redução de equipe, e a tecnologia foi melhorando profundamente. Pois bem, eu sempre vou da gênese lógico, eu sou convidado a fazer projetos a terceiros, onde eu dou alguns pitacos, raramente a minha expertise de criador e inspirador é deixada de lado, tanto para agências ou para marcas,
Mas quando eu tenho por volta agora, Daniel, acredito que uns 14 a 15 projetos parados, né? Projetos montados com teaser, com investimento tanto meu como de parceiros, PDFs montados, mas a gente tem que fazer apresentações bonitas. Isso é fundamental, porque eu já entrei em todos os tipos de editais também, editais com os meus parceiros, já fiz séries para todos os canais que vocês, de Futura, para Mais Globosat, fui apresentador na Rede TV durante 2 anos de programa matinal. Que que viralizou na internet, um cara muito infeliz, inconveniente, mandou você tomar caju, só para dar uma descontraída nessa entrevista. Eu quero chamar esse momento aqui, que você saiu com nem o Denilson Show na época que ele driblava tanto os turcos, fez tão bem igual você. Vamos ver. Oi, Otávio, bom dia. Oi, eu queria mandar todo mundo tomar no... Que isso? Que coisa feia, rapaz. Cara, que safado, cara, né? Mandou tomar caju. Programa ao vivo. Não, mas eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Não, eu tenho a resposta que eu vou mandar para você o vídeo, tá? Que eu fiz. Eu fiz tantos teasers, mas eu vou mandar para você o teaser que eu fiz do Arturoscópio, em que eu dou a resposta para o Otávio, tá? Otávio, eis a resposta aí. Vamos colocar a resposta aqui. Otávio, eu vou te dizer. Vai tomar no seu rapaz. Vá fanculo! Tá rindo de quê? Boa! Sensacional. Arthur, a gente colocou no primeiro momento aqui e eu queria saber sobre a indústria de guru. Ela existe mesmo? Olha, Daniel, isso é uma das mais antigas. Compreende? Como damas de companhia, os gurus estão presentes. Então, tem os verdadeiros, tem aqueles meia-bocas, tem camadas de gurus, né? Nessa festa que eu havia dito desde o início, a festa mais antiga da história da humanidade, não é Rock in Rio, né, gente? Se chama Kumbamela. E ela acontece há mais de 4.000 anos, isto é, antes de Cristo, antes desse 2020. E essa festa reúne, a última que eu estive em 2019, né? 2019 eu estive por lá em fevereiro, reuniu 80 milhões de pessoas. E dessas 80 milhões de pessoas, Daniel, e minhas caríssimas ouvintes, tinha por volta de uns 300 mil gurus, de muitas linhagens, compreende? Então, tem os gurus midiáticos, tem os gurus dos vilarejos, tem aqueles curadores, benzedeiros, tem os gurus financeiros, tem os gurus de yoga, tem aqueles que apelam, né? A gente vê recentemente, até tem um guru que eu tive a felicidade de conhecê-lo, que está na Netflix, que é o Wild Country, que é a história do Rajneesh, do Osho. Eu, com 20 anos, eu estava lá. Isso então, é surreal. Aliás, ele citou aqui o Wild Country, está no documentário da Netflix. Arthur, você morou lá na Califa, você foi um seguidor, um devoto do Osho, cara, antes a polêmica que a gente viu. É verdade isso, né, cara? Então, eu tinha 20 anos de idade. Eu fui para a Califórnia, eu sozinho, saindo aqui do bairro Brooklyn, Santo Amaro, aqui minha região, na cidade de São Paulo. Minha mãe falou: onde você vai? Eu estava já com o colar, que é o terço, o mala, e fui para lá e foi incrível, foi inacreditável, porque ali eu vi todo esse universo que nós estamos falando das terapias holísticas, massagens, artes marcial, gestalt, toda essa wake music que tem. Bom, eu fiz essa pergunta, que você é um produtor de conteúdo e aí você tem os seus projetos, né? Você está fazendo um programa no Ratinho, né? Que você começou lá e você traz matérias para ele também sobre colecionadores. Agora você está também nessa pega, né? Eu tenho um quadro no programa do Ratinho que é o Baú do Arthur. E agora eu estou fazendo algumas externas com colecionadores inacreditáveis aqui na cidade de São Paulo. É isso. Por exemplo, o que é uma coisa curiosa que as pessoas colecionam, Arthur? Poxa, coleção? Eu fui na casa de um sujeito que ele tem mais de 400 veículos de todas as épocas restaurados. O outro que tem a maior coleção de autorama do mundo.
o outro que tem uma coleção de fonógrafos, radiovitrolas, rádios, que é o segundo maior do mundo. Isso aqui em São Paulo. A série Trato Feito é Jardim da Infância, perto desses colecionadores, só aqui em São Paulo. É inacreditável. Eu acredito que nessa minha pesquisa, lógico, e os caras estão encantados porque eu estou trazendo os acervos deles, é isso, tem que ter toda uma liga. É como nessa parte de você comprar ações, não é mesmo? Você tem que estar antenado. Então, eu estou fazendo um investimento nisso e estou encantando essas pessoas que fazem parte desse universo. Cara, e por isso que eu te trouxe aqui. Agora chegou no ponto que você vai brilhar, Arthurzão. Como você tem essa parte do jornalista, do curioso, do pesquisador, faz total diferença para o cara que investe. E coloca o ponto essencial da nossa entrevista. Ao pesquisar, você consegue entender qual é a longevidade de uma empresa ou quais são as próximas tendências. Você colocou aqui, né, a indústria da cura, a meditação, esse mercado é gigantesco. Então, você que trabalha com aromaterapia, cada vez está mais forte, você falou sobre o ser humano viver mais, no Vale do Silício, os caras estão fazendo biohacking, hackeando a sua célula para ver quanto tempo você consegue estar mais tempo nessa terra. E aí uma outra coisa que você já pesquisou, que a molecada também gosta, é sobre o cannabis. E aí, cara, o canabidiol a gente sabe que é feito também para medicina e o mercado está indo muito para as ações. Tem muito investidor lá fora que está investindo agora no cannabis. Tô correto? Você viu isso aqui, ó, bem antes de ser moda, Arthur. Eu já vi você fazendo um monte de série. Você conhece o mercado e eu queria que as pessoas entendessem um pouco dele. Pois bem, Daniel, eu tive a felicidade aí, foi no século passado, o Paulo Lima, que é o publisher da revista Trip, e ele falou, puta, Arthur, a gente tem que fazer algo ousado, né? Isso em 1993. Daí eu falei, vamos fazer algo ousado? Vamos para a Cannabis Cup em Amsterdã, da revista High Times. A revista High Times é a Playboy, ainda continua nativa, independente de tudo que é revista, jornal, está numa situação calamitosa, né? Isso daí é outra conversa, porque as formas, as narrativas mudaram devido à web. Pois bem, eu fui em 94 e levei um time brasileiro quando levei Marcelo D2, quando não tinha explodido no Planet Hemp, Zé Gonzalez, que se transformou num dos maiores ativos DJs do planeta, do Tropiquilas, e foi Vavá Ribeiro como fotógrafo. Daí a gente foi para lá e eu vi em loco o que era esse universo, isso em 93, 94. A partir disso eu voltei lá por 5 vezes, fui jurado, conheci diversos etnobotânicos, e daí meu interesse como jornalista, não independente, eu tinha esse apoio da Trip, né? E eu fui até a origem da cannabis na China, onde eu conheci a lenda viva da medicina tradicional chinesa, Dr. Hu. Eu tenho textos a respeito disso, e isso no sul da China. Realmente, a cannabis surgiu de lá. O que acontece realmente é o que está acontecendo em Israel, o que acontece na Califórnia, o que acontece no Canadá, que não é essa demonização que tem sobre a cannabis. A cannabis se transformou no ouro verde. E realmente, vocês que são jovens, sensatos, que têm possibilidades de fazer investimento, tem marcas inacreditáveis. Tem uma marca canadense que é a Canopy, que ela é mais ou menos a Microsoft desse universo canábico. Israel se transformou na NASA. As universidades, os investidores, os angels, eles não é só as instituições, as marcas que investem, são pessoas que têm dinheiro, que têm ativos, e eles fazem investimentos, e a gente aguarda que tenhamos uma grande abertura para jovens proeminentes aí desse mercado, que aqui no Brasil está todo mundo de olho. Aqui se transforma, aqui é a Nova Califórnia.
quando as leis forem sancionadas. Exato. Eu queria separar, até porque como você pesquisou muito sobre, primeiro que tem de 18 a 21 anos, a gente precisa saber e ter essa responsabilidade que não sabe qual que é o do uso recreativo, né, ou que entorpece. Existem várias discussões, mas eu queria abordar do mercado do uso medicinal. Primeiro, o canabidiol, e também tem, acreditem, aviões são feitos com o cânhamo, e a calça leves foi feita também com o cânhamo. Então, assim, são vários setores, o investimento está acontecendo, né? Já tem fundos de ações para isso, mas precisa ser tudo regularizado. O que eu quero trazer aqui na discussão é que existe um mercado pujante muito forte nisso, né, Arthur? Não, regularizado aqui no Brasil. Aqui nós estamos na província, meu querido. Globalmente, a coisa já acontece. A Ambev tem relações com a Corona, cervejas, já tem cervejas canábicas sendo vendidas. Na Itália, na Suíça, você vai lá, bota a sua moedinha, já sai para qualquer tipo de uso. Então, isso não se transformou nessa história que é pecaminosa. Parar com isso, gente. A gente vive, poxa, vamos pensar um pouco, né, com um pensamento de qualidade. E cervejas canábicas. Não, e pode fazer investimentos, não precisa ser em ativos aqui do Brasil. Você faz investimentos numa empresa de Israel, sabe, numa empresa do Canadá. Já acontece isso. Hoje você consegue ter fundos internacionais e pesquisar sobre eles. Isso mesmo, Daniel. Legal. Não, a gente traz aqui todos os assuntos, quebrando todos os tabus para a gente abordar tudo isso. A pergunta que eu queria colocar, você acha que até tem uma importância para a molecada que assiste a gente? Em um determinado momento, que eu percebo na rede social, eu discuto muito isso entre amigos, é que os influenciadores viraram gurus. Os influenciadores têm um rebanho que seguem eles, que o cara lança um curso online e muitos deles têm um trabalho muito gigante, bacana, e alguns são charlatões. Então a gente está vendo assim, nesse rebanho da internet, onde o cara está também profetizando, muito parecido com o que você já viu, vivenciou. Qual que você acha que é uma dica para as pessoas abrirem a cabeça e ficarem espertas para criarem a própria independência e não ficar só seguindo e falando o que as pessoas fazem? Porque a real da vida é que o protagonismo é nosso, ele é interno. O caminho é aqui de dentro. E a gente sempre quer delegar para alguém trazer uma solução. Então, trazer agora para a internet que nos assiste, qual que você acha que a galera precisa ficar ligada nisso? Olha, Daniel, primeiro precisa ter curador, precisa ter orientador, precisa ter professor. Né? Nós temos alguns professores midiáticos de altíssima qualidade nas mídias sociais. Por sorte, nós temos o Mário Sérgio Cortella, nós temos um Leandro Carnal, nós temos um Luiz Felipe Pondé, sabe? Essas pessoas, algumas não gostam delas, mas são pouquíssimos pensadores, é inacreditável. Como é que os veículos de comunicação têm tantas outras vertentes de cronistas esportivos, de especialistas em política, mas de orientadores não existe isso. Então, as pessoas, os jovens, os mais velhos, eu tenho encontrado isso muito, tem que selecionar, tem que realmente... existem pessoas especialistas aqui no Brasil, mas disso, poxa, do mercado existe muita picaretagem, pessoas que se colocam, no judô é assim, o cara é faixa branca, daí para chegar no quinto dan tem muito tempo, o cara é faixa amarela, mas já fala que é quinto dan, e mocinhas também, compreende? Com pouquíssima experiência, eles precisam de curadoria, porque eles atendem, de 50 mil, 1 milhão, 10 milhões de pessoas. Você vê a potência, né, que são determinadas pessoas, principalmente do universo sertanejo. Né? Eu falo isso, então... sim, e na tua linha de raciocínio, cara, para investir, o que tem de pirâmide, o que tem de cara que vai prometer que você vai ficar rico rápido, por isso que eu acho que é um desserviço a gente não tocar nesse assunto e você sempre procurar primeiro uma instituição que tem mais tempo, né? Isso é importante, o background, né? Como é que veio essa vivência, e você mesmo tomar as rédeas
da sua independência, seja ela financeira, espiritual ou o que você quer. Arthur, obrigado, cara, por esse papo. Dá para ficar horas com você, porque eu só aprendo e eu acho importante, em qualquer setor, em qualquer trabalho na vida, é fazer um legado. Você na comunicação, vivo, deixa um legado do que é fazer o jornalismo. Cara, como eu falei, riscando a pele e passa para todo mundo aqui muita emoção. Este aqui foi o Zuckerman com Arthur Veríssimo. Você fala o que você quiser no final, cara. Que, Daniel, para mim é uma felicidade estar aqui nessa conversa franca e destilando o melhor da gente. Ó. Muita vibração positiva. E vamos se encontrar para tomar um café, né, compadre? Lógico, cara, óbvio. Vou desligar agora, já vou fazer um grupo no WhatsApp com todo mundo da Isinvest. Esse foi Arthur Veríssimo aqui no Zuckerman.